atravessaram o vale de Cedron. Havia ali um jardim aonde Jesus entrou com seus discípulos. Lucas, não precisa abrir. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E afastou-se um pouco deles, e colocando-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo, que o confortava. Em agonia orava mais intensamente, e o seu suor se tornou-se em grandes gotas de sangue, que caíam no chão. Amém? Getsemane. Eu creio que todos aqui sabem o significado de Getsemane, né? Porque vocês têm um mestre aqui. Getsemane, que quer dizer prensa de azeite. Isso quer dizer que ali no Monte das Oliveiras havia, vamos supor, uma pequena fábrica de azeite. Mas o que é uma prensa de azeite? Uma prensa de azeite, vamos falar na linguagem de hoje, que hoje em dia tudo é máquina. Antigamente era tudo manual. Era pedra, madeiras, ferros. Uma prensa de azeite é um objeto com duas hastes. Uma haste é aonde é tipo uma panela ou um tambor, sei lá, de aço, naquele tempo não sei, ou de madeira ou de pedra, não sei dizer. Aonde ia a azeitona. E a outra haste, que vinha tipo um pilão, ou um prensador, ou um moedor, dando início ao processo na fabricação do azeite. Muitos chamam este lugar de prensagem por causa de uma referência bíblica do servo sofredor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O Getsemane era um jardim situado em alguma região no Monte das Oliveiras. Mas para Jesus chegar no Getsemane, primeiro ele teria que passar pelo Vale de Cedron. O Vale de Cedron tem histórias fascinantes, tem histórias magníficas, que a gente não vê, eu não sei o pastor Anderson, não sei se já pregou aqui, já falou sobre o Vale de Cedron, mas a gente não vê pregadores ou pastores falando sobre esse vale. O Vale de Cedron, por ali grandes homens de Deus passaram, realizando os grandes feitos que geraram grandes avivamentos para a nação de Israel e para a nação de Judá. Exemplo, o Vale de Cedron foi aonde o rei Asa, e também anos e anos mais tarde o rei Ezequias, ambos ao se tornarem reis de Judá, a primeira coisa que esses homens fizeram foi fazer uma limpeza no seu reino. Tudo aquilo que desagradava a Deus, tudo aquilo que estava na casa de Deus, tudo aquilo que estava no templo, que estava no palácio, tudo aquilo que havia na casa do povo, que desagradava a Deus, que mantinha Deus longe do povo, esses reis pegaram e levaram para este vale, e ali quebraram e atearam fogo, e trazendo o povo de volta a adorar a Deus.
O Vale de Cedron, comi um pouco de carne hoje, estou dando muita sede. O Vale de Cedron foi aonde o rei Davi, juntamente com o povo, passou em grandes lamentações, em grande choro, em grande pranto, fugindo do seu filho Absalão por consequência do seu pecado. O Vale de Cedron também é conhecido como Ribeiro de Cedron. Dizem que ali também estão os restos mortais do filho rebelde de Davi, Absalão. Mas o que eu entendo aqui? Que o Vale de Cedron é lugar de abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. O Vale de Cedron é lugar de purificação. Nessa noite Deus me trouxe aqui neste lugar para dizer para você que é tempo de passar no vale e abandonar lá tudo aquilo que desagrada a Deus que está na sua vida. O Vale de Cedron é lugar de purificação. É muito interessante. O profeta Jeremias é uma coisa muito linda. Ele profetizou que este vale um dia seria consagrado ao Senhor. No capítulo 31, versículo 40 de Jeremias. O que é interessante, eu creio que esse dia chegou nos tempos de Cristo. Por quê? Porque depois de Jeremias, ninguém mais falou mais desse vale. E a gente vai achar, e João, pastor Anderson, ele faz questão de mencionar esse vale, e atravessou Jesus o Vale de Cedron. E eu creio que esse tempo chegou no tempo de Jesus. Primeiro, ninguém mais tocou no assunto desse vale a não ser João. E segundo, os evangelhos, eles narram que Jesus ele tinha costume de ir àquela região para orar. E nós vimos aqui Jesus ele entrando como homem pela última vez nessa região. Jesus ele está vivendo as suas últimas horas de vida ao lado dos seus discípulos. Ele está prestes de cumprir a sua maior missão. Ele celebra a Páscoa. Eles cantam um hino. Eles ceiam. Depois da ceia, Jesus os convida para ir ao Getsêmani. Ele sai do cenáculo com os discípulos. Eles atravessam o Vale de Cedron. Eles chegam no Getsêmani. Chegando no Getsêmani, Jesus agora dá uma ordem para 8 dos seus discípulos: assentai aqui e esperai por mim. Aí ele chama Pedro, Tiago e João e vai mais um pouco mais além. E chegando a um determinado lugar, Jesus para com eles. E agora Jesus começa a conversar com os 3. Depois de Jesus ter terminado de conversar com eles, Jesus agora pede para que os 3 permanecessem ali, que ele ia mais adiante para orar sozinho. O que é interessante, que para Pedro, Tiago e João, Jesus ele vai revelar algo que não revelou para os 8.
Para os 8, Jesus apenas disse: assentai aqui, esperai por mim. Mas para Pedro, Tiago e João, Jesus vai revelar algo bem profundo. Jesus, ele vai abrir um pouquinho do seu coração. Jesus, ele vai soltar para fora um pouquinho daquilo que ele estava sentindo. Ele chega para os 3 e fala: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Mas por que Jesus só revelou a Pedro, a Tiago e João? Sabe por quê? Porque na prensa a gente descobre para quem a gente deve contar os nossos segredos. Na prensa a gente descobre quem são os seus amigos de verdade. Todos eram amigos de Jesus, mas só Pedro, Tiago e João estavam preparados para ouvir um pouquinho daquilo que Jesus estava sentindo. Mas observa, nem tudo que Jesus estava sentindo, Jesus também revelou para os 3. É por isso que Jesus sai e deixando os 3 e foi orar sozinho. Sabe por quê? Porque tem coisa na nossa vida que a gente deve revelar, a gente deve contar somente para Deus. Tem coisa na nossa vida que só Deus pode saber. Não é porque que Ele é o seu melhor amigo, não é porque que ela é a sua melhor amiga, que você tem que abrir seu coração, que você tem que contar tudo para Ele, que você tem que contar tudo para ela. Segue o exemplo de Jesus. Já que você não sabe, não pode subir para o monte para orar sozinho, entra para o seu quarto, fecha a porta, tranca, se coloca de joelho e fala para Ele aquilo que você não tem coragem de falar para o seu pastor. Não tem lugar melhor. Já que você não pode subir para um monte sozinho, entra para o quarto. Aí teve uma vez lá em casa, eu acordei de madrugada para orar. Do nada, alguma coisa, Deus, o Espírito Santo me despertou. Aí comecei a orar. Aí quando eu comecei a orar, aí eu terminei de orar, fui dormir. Aí eu fechei os olhos. Aí depois eu abri. Aí que eu não abri, pastor Anderson, eu não conseguia mais enxergar a claridade que estava dentro do meu quarto à noite. Aí eu estou assim: Jaque, você está vendo isso aí? Jaque, olha lá, você consegue enxergar alguma coisa? Ela que está, eu não estou vendo nada. Eu pensei, olha aí, eu não estou vendo o teto, não estou vendo nada. E que luz é essa? Então não tem lugar melhor, já que você não pode subir para o monte. Entra para o seu quarto. O próprio Jesus disse isso. Entra para o seu quarto, fecha a porta, tranca, vai orar, se derrama aos pés dele. Aquilo que você não tem coragem de contar para o seu pastor, a esposa, ou o seu líder, sua líder, fala com Jesus. Jesus, ele está orando sozinho. Ele se angustiou de tal forma que ele suplicou ao Pai que fosse passado dele aquelas horas. A angústia era tão grande, que quanto mais ele angustiava, mais ele orava, ao ponto do seu suor se transformar em grandes gotas de sangue, como diz o apóstolo Lucas. Segundo a medicina, esse evento é chamado de hematidrose. É um fenômeno raríssimo, causado por uma grande emoção, causado por uma profunda angústia, por uma profunda tristeza, por uma profunda decepção, por um profundo medo.
E era exatamente isso naquele momento que estava acontecendo com Jesus. E ele, como homem, ele também não podia escapar desse sofrimento. Ele não podia escapar desse sentimento de angústia, de solidão, de medo. E Deus, sendo Pai, Deus também não podia fazer nada. Não porque Deus também não podia, que Ele é soberano, mas era o processo que Jesus teria que passar. E naquele momento Ele toma para si todos os nossos pecados. E a maldição que havia no mundo por causa do nosso pecado, Ele também toma para si, se tornando maldito em nossos lugares. E a ira de Deus, que estava no mundo, por causa do nosso pecado, Ele agora está enfrentando a ira de Deus sozinho. Ele está enfrentando a ira, o cálice da ira de Deus. E não tinha ninguém para lhe ajudar. E nem mesmo o seu discípulo. Observa que ele recorre a Pedro, a Tiago e João. Vigia comigo. Ei Pedro, ei Tiago, ei João, ora comigo. A minha alma está profundamente angustiada. Vigia comigo, ora comigo pelo menos 1 hora. Ele sai e deixa os 3 para orar sozinho. Ele retorna, após uma oração e outra, ele retornava e encontrava os 3 dormindo. Observa, os 3 melhores amigos de Jesus estão dormindo. No momento que ele mais precisou, eles estavam dormindo. Ei, fala para quem está do seu lado: não dorme, vigia. Não dorme. Ei, meu irmão, não é tempo de dormir. Não é tempo de cochear em 2 pensamentos. É tempo de orar. É tempo de vigiar. Porque Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, e você como é que está? Está dormindo ou está vigiando? Estava conversando com a minha irmã Vânia ontem. Eu acho que está geral, em São Paulo, aqui. Não estou falando aqui a igreja. O povo está dormindo demais. O povo não está vindo mais para cultuar, para adorar mais a Deus. Aí quando ele tem oportunidade, ele louva, que é uma beleza. Ele quer fazer a igreja pegar fogo. Aí quando ele tem a oportunidade de pregar ou dar uma saudação, ele quer fazer estremecer tudo. Mas quando está sentado lá, está morto. Aí estava conversando com ela sobre isso ontem. A igreja está dormindo. Imagina Jesus voltando. Porque Ele vai voltar. E Ele faz um pedido a Pedro, a Tiago e João: vigia. Ele não falou para os 3 dormir. Ele falou para os 3 vigiar, orai comigo. O que é interessante, que quando eu comecei a estudar sobre o Getsemane, não falando hoje, quando eu me converti, que eu ouvia pregações, aí uma coisa me chamou muita atenção no Getsemane. Por que os discípulos dormiram? Não tinha como eles dormirem. Primeiro, eles eram pescadores experientes. Esses homens passavam dias e mais dias em alto mar,
noites e mais noites pescando. Então quando um estava cansado, eles ficavam revezando. Segundo, eles receberam uma ordem do Filho de Deus, eles receberam uma ordem de Jesus. Jesus não falou para eles dormirem, mas a Bíblia fala que eles dormiram de tristeza. Mas eles dormiram, para mim, aquele sono deles não foi um sono comum, não foi um sono qualquer, em si um sono espiritual. Deus não permitiu que eles orassem junto com Jesus, porque se eles orassem em concordância com Jesus, Deus teria que ouvi-lo, porque em Mateus 18:15 diz: o que é ligado na terra será ligado no céu. Deus não permitiu que eles orassem junto com Jesus, porque aquela prensa, aquele deserto, aquele vale, aquela guerra, aquela luta que Jesus estava passando, ele teria que passar sozinho. Eles até tentaram ajudar Jesus, mas não conseguiram. Ei, tem pessoas que não te ajudam, não é porque não quer, é porque Deus não está permitindo, porque essa luta, esse deserto, esse vale que você está enfrentando, esse deserto, essa prensa que você está enfrentando, você vai ter que enfrentar sozinho, você vai ter que lutar sozinho. Esse vale, esse deserto que você está passando, que Deus te colocou lá, mas não para você morrer, mas para você sair de lá fortificado e cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus, para encerrar, ele está orando sozinho, ele está de joelho. Ele orava, chorava. Ele orava, chorava. E pingos de sangue, o seu suor tinha transformado em pingos de sangue, caindo do seu rosto, caindo do seu corpo. Ele só chorava. Ele só orava e chorava. O peso do mundo estava sobre ele. O maior sofrimento que Jesus passou não foi na cruz, foi no Getsêmani. Porque no Getsêmani foi a preparação para ele enfrentar aquilo que estaria por vir. Aí eu estava lendo um artigo, e esse artigo dizia, o artigo do Getsêmani, um estudo: o dia que Jesus quase desistiu da humanidade. Ele sofreu tanto no Getsêmani, o fardo pesado que estava sobre ele, o peso do mundo que estava sobre ele, e ele estava sofrendo tanto, que nem seu pai, nem Deus conseguiu conter. Nem Deus resistiu, o tanto sofrimento que o seu filho estava passando ali no Getsêmani. Aí Deus deve ter olhado, deve ter pensado: peraí, eu não posso deixar o meu filho desse jeito, eu não posso ir, mas eu vou enviar meu anjo. E Deus enviou o anjo naquele momento, e aquele anjo começou a consolar, a confortar e a fortalecer Jesus. O anjo estava fazendo aquilo que os discípulos não conseguiram fazer, que era confortar, consolar e ficar do lado de Jesus.
O anjo estava fazendo aquilo que os discípulos não conseguiram fazer. Ei! Tem pessoas que falou que ia te ajudar, não te ajudou. Tem pessoas que chegou para você, pode contar comigo, eu vou estar aqui no que der e vier. Ei, cadê? Sumiu. Mas nessa noite Deus manda dizer para você: eu abro o céu sobre você, eu movo o céu sobre você. Quando faltar consolo da terra, eu mando o consolo do alto. Em Êxodo 14:14 diz: Deus peleja por você. Não importa o sofrimento, não importa o vale, não importa a prensa. Se ele não pode vir, ele manda um anjo, e esse anjo começa a pelejar por você. Eu já vou entregar o microfone. O que é interessante é que hoje em dia, não estou generalizando, as pessoas, os cristãos hoje em dia, não a maioria, mas alguns, eles, ao invés de buscar o consolo de Deus, eles não têm mais paciência de esperar. Ao invés de buscar o consolo de Deus, eles querem algo rápido. Eles querem algo para agora, para hoje. Aí eles começam a buscar o consolo na internet. Eles começam a buscar o consolo em autoajuda. Eles querem algo rápido. Eles não têm mais paciência de esperar em Deus. Ei, para de buscar consolo na internet. Para de buscar consolo em autoajuda. Para de buscar consolo em vídeo, em frases feitas por espírita, por teologia coach. Segue o exemplo de Jesus. Ora que Deus vai te consolar. Ora que Deus vai te consolar. Eu vejo as mãos do Senhor consolando vidas aqui hoje. Eu vejo as mãos do Senhor consolando vidas aqui hoje. Ei, tá difícil, né, minha filha? Tá difícil, né, meu filho? Ei, mas nessa noite, receba o consolo de Deus. Receba o conforto de Deus. Receba o fortalecimento de Deus nessa noite. Cadê o grupo de louvor? Conhece aquela música Vai Passar? Vai passar. Gerson Rufino? Não? Então deixa. Se coloque de pé. Tem alguém que sabe louvar esse hino? Vai. Isso. Fecha teus olhos nessa noite. Repete assim comigo. Fecha teus olhos. O meu Getsemane pode ter choro. O meu Getsemane pode ter decepção. O meu Getsemane pode ter tristeza. O meu Getsemane pode ter traição. Mas o meu Getsemane tem consolo de Deus na minha vida. Mas o meu Getsemane tem revelação de Deus para a minha vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus, vamos cantar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Fecha seus olhos aí, irmão, irmã. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, passando por essa prensa de azeite. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, vivenciando o Getsemane. Quem sabe você já até passou pelo vale de Cedron, lutas, adversidades, zombaria. Após o Cedron, vem o Getsemane, e o Getsemane é necessário na nossa vida. E a melhor forma de você passar por Getsemane é em oração, em entrega, em sujeição, em adoração ao Senhor nesta noite. E eu quero convidar você a dar a Ele, a orar por você que aqui está nesta noite. Quem sabe, irmão e irmã, você entrou por essas portas, enfrentando o Getsemane na sua vida. Você tem chorado, você tem clamado, você tem passado por essa luta que às vezes você pensa que não tem fim. Eu quero fazer um apelo a você que está enfrentando alguma luta na sua vida. Quero convidar você a sair do seu lugar bem rápido e vir aqui à frente. E eu quero interceder pela sua vida. Nós queremos orar pela sua vida nesta noite. Vem, irmã, você está enfrentando adversidade. Você está passando por lutas, tribulações, situações essas que tem te levado ao pranto, ao choro. Quem sabe você entrou aqui nesta noite pensando em abandonar a carreira, em desistir. Quem sabe você tem vivenciado essa luta e você tem achado que não haverá o fim, não haverá vitória. Esta palavra pregada, revelada, ministrada, é para você nesta noite. É para você que aqui está nesta noite. Você que aqui está, já abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero convidar você a entregar o seu Getsemane ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus por 3 vezes orou: Pai, se possível, passa-se de mim este cálice. Contudo, Pai, não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade como tu queres. Em nome de Jesus, irmã, eu quero te dizer que assim como o Cedron passa, o vale, o Getsemane também passa, não é algo para sempre. Jesus passou pelo Cedron, passou pelo Getsemane, e essa luta que você está enfrentando não é para sempre, não é permanente. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então o que fazer é permanecer na posição de oração, adoração e de entrega. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesta noite, abaixasse a sua cabeça. Violão. Meu Deus e nosso Pai, eis aqui, ó Deus, a vida desses irmãos e irmãs, que aprove o Senhor trazer aqui nesta noite. A palavra foi ministrada ao coração de cada um desses irmãos e irmãs. O Senhor bem sabe das dores, das adversidades, das lutas. Meu Deus, esses irmãos têm enfrentado, ó Deus, em várias áreas da sua vida. Talvez seja na vida conjugal, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida familiar. Meu Deus, às vezes o pensamento, ó Deus, de desistir, de abandonar a carreira. Mas Deus, o Senhor trouxe essas vidas aqui nesta noite, meu Deus, para trazer um consolo, trazer força, assim como o anjo no Getsemane, o Senhor trouxe ali a pessoa do Senhor Jesus, para o confortar, o fortalecer, o incentivar. O Senhor nessa noite também está fazendo isso, está confortando, está fortalecendo, está renovando os ânimos e a força de cada pessoa nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, esteja renovando o vigor espiritual da tua igreja, esteja revigorando a vida espiritual do teu povo neste lugar. Meu Deus, vai tirando todo desânimo, Senhor, todo abatimento, toda apatia espiritual, toda fraqueza nesta noite. O Senhor esteja desfazendo na vida dele, na vida dela nesta noite. Vai renovando, vai enchendo
enchendo de graça, vai enchendo de vigor, vai enchendo de força. É que nós oramos intercedendo pela vida desses irmãos e irmãs aqui nesta noite. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Levante as mãos agora, receba a graça de Deus, receba o poder de Deus agora sobre a sua vida, receba a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, receba um renovo do Espírito Santo sobre a sua vida nesta noite. Você que está enfermo, seja curado, curada agora, em nome de Jesus. Toda angústia cai por terra, toda tristeza cai por terra, toda depressão saia, em nome de Jesus. E você que recebe graça, vitória, consolo e força, aplauda o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, nessa noite. Digam glória a Deus. Podeis voltar para os seus lugares, abençoados, abençoadas, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica à vontade, meu irmão. Glória a Deus.